Olá, Dom. Meu nome é Carlos Eduardo. Quero dividir com você e seus inscritos uma história de quando era mais jovem e me mudei para os Estados Unidos, graças a uma bolsa que consegui para a universidade. Eu costumava ir visitar meus pais todo mês e fazia essa viagem de carro, pois o trajeto levava apenas 8 horas. O que vou contar aconteceu na primeira vez que voltei à minha cidade para ver minha família e amigos no México. Eu ainda estava me acostumando com aquelas estradas. Eram muitos caminhos e pontes, levando a diferentes direções. E naquela época, não havia celulares com GPS. Então acabei me perdendo. O problema é que só notei isso muito tempo depois, quando passei por uma placa que indicava uma cidade completamente diferente, distante do meu destino. Para piorar, o sol já estava se pondo. Tentei refazer o caminho, seguindo as placas para voltar ao rumo certo em direção à fronteira. Mas quando a noite chegou, eu deveria já estar perto da fronteira, e me vi ainda mais longe do que antes. Como se não bastasse, percebi que o combustível estava acabando. Eu precisava encontrar um posto de gasolina com urgência, mas estava em uma região completamente isolada, sem qualquer luz no horizonte. Eu comecei a ficar realmente ansioso, sem saber o que faria se ficasse sem gasolina ali no meio do nada. Quem poderia me socorrer estando tão distante de tudo? Continuei dirigindo por mais alguns minutos, até que finalmente avistei umas luzes ao longe, à beira da estrada. Parecia um posto de gasolina. Porém, antes que eu pudesse chegar, o carro começou a perder força e parou de vez. O combustível tinha acabado por completo. Ainda faltava um bom trecho até onde as luzes estavam, e não havia carros passando. Resolvi ir a pé até lá, pensando que talvez encontrasse alguém que tivesse um galão de gasolina que eu pudesse usar. Então, me aventurei a caminhar. O trajeto foi longo, mas quando cheguei mais perto, vi que de fato era um posto de gasolina, mas estava abandonado. Naquele momento quase desabei. A loja estava deserta e, para piorar, as luzes estavam apagadas. Sentei na calçada em frente à loja e peguei meu celular, tentando ligar para casa, já que sabia que minha família estaria preocupada com o atraso. Mas, como esperado, não havia sinal. Também não podia chamar socorro sem sinal. Por algum motivo fiquei ali parado, refletindo sobre o que fazer. De repente, ouvi vozes de crianças vindo de dentro da loja. Senti um arrepio na espinha e, instintivamente, olhei para o interior, mas estava tudo completamente escuro. As prateleiras estavam vazias e havia lixo espalhado por todos os cantos. Achei muito estranho haver crianças ali, no meio do nada. Entrei pela porta principal, chamando para ver se havia alguém, mas ninguém respondeu. Decidi sair logo em seguida, pois a atmosfera do lugar era opressiva. Me afastava mesmo que eu quisesse explorar mais. Quando saí, ouvi um barulho alto vindo de dentro, como se uma prateleira tivesse caído. O som foi bem forte. Mesmo a uma certa distância, eu ouvi claramente e olhei para trás. Foi nesse instante que vi 2 pequenas silhuetas passando pela janela, dentro da loja, e depois sumindo, como se tivessem se desfeito no ar. Fiquei aterrorizado, com todo o corpo arrepiado, e sem pensar 2 vezes comecei a correr o mais rápido possível de volta para o carro. Quando cheguei, estava coberto de suor e com a adrenalina a 1000, tentando entender o que tinha acabado de presenciar. Não consigo precisar quanto tempo passou. Estava sentado no carro quando, de repente, uma caminhonete parou ao meu lado. 2 idosos estavam nela e me perguntaram se eu precisava de ajuda. Eles foram extremamente gentis e acabaram me tirando daquela situação complicada. O senhor me entregou um pequeno galão com gasolina, explicando que seria suficiente para eu chegar ao próximo posto. Além disso, me indicaram onde ele ficava. Fiquei sem saber como agradecer tanta gentileza. Chegando ao posto de gasolina, já com sinal no celular, liguei para meus pais para contar o que havia acontecido e tranquilizá-los, garantindo que eu estava bem. Ao desligar o telefone, percebi um homem parado atrás de mim, com um olhar meio estranho. Ele se aproximou e disse: "Desculpa, mas ouvi você falar sobre o posto abandonado. Sou caminhoneiro e certa vez parei lá para descansar, mas o tempo todo batiam nas portas e riam de mim. Eram vozes de crianças, mas quando eu olhava não tinha ninguém.
Ele contou que seus amigos falaram que, quando o posto ainda funcionava, um caminhão em alta velocidade atropelou 2 crianças que estavam saindo da loja. Elas morreram instantaneamente. O homem me perguntou se eu havia notado as 2 cruzes atrás do posto, e eu respondi que não, pois não fiquei muito tempo lá. Ele disse que eu fiz bem e que era melhor não voltar, já que aquele era o local de descanso das crianças. Isso tudo me soou estranho, mas ao pensar melhor, depois do que aconteceu, não parecia tão absurdo. Talvez as almas das crianças ainda estejam presas naquele lugar. Desde então, nunca mais passei por lá, até porque aquele não era o caminho certo para minha casa. No retorno, segui por outra estrada. Até hoje, tantos anos depois, não sei se o posto foi reaberto ou se permanece abandonado. De qualquer forma, não pretendo nunca mais voltar. Essa história aconteceu comigo alguns anos atrás, por volta de 2001, quando eu trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina que ficava à beira da estrada, nos arredores de Houston, Texas. Eu sempre ia de carro para o trabalho. O posto era cercado por estradas e montanhas no meio do nada. Apesar disso, sempre havia movimento, principalmente de caminhoneiros ou motoristas comuns que paravam para abastecer, comer algo ou usar o banheiro. Por isso eu nunca me sentia realmente só. Naquela noite estava atendendo um cliente que comprava alguns doces quando entrou um homem na loja. Ele parecia ter uns 35 anos. Era bem alto e forte. Foi direto para o fundo da loja, perto dos refrigeradores, como se estivesse escolhendo uma bebida. Assim que terminei de atender o cliente, ele saiu e só restamos eu e o homem. Fiquei esperando ele vir ao balcão para pagar. Mas assim que o outro cliente saiu, ele me olhou do fundo do corredor com um olhar cheio de ódio e um sorriso cínico. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele apenas começou a se aproximar lentamente do balcão, sem tirar os olhos de mim. À medida que se aproximava, percebi que suas mãos estavam cobertas de sangue e havia manchas também no seu rosto. Comecei a andar para trás, recuando devagar, sem desviar o olhar, porque sabia que ele tinha más intenções, que queria me fazer mal. Corri até a porta e disparei em direção ao meu carro, mas os pneus estavam furados. Naquela época, não era comum ter um celular, então qualquer chamada que eu precisasse fazer tinha que ser pelo telefone da loja. Estava em pânico, sem saber o que fazer e só conseguia rezar para que algum carro passasse e me ajudasse. No entanto, a estrada estava deserta. Logo vi o homem saindo da loja e vindo em minha direção, com aquele sorriso debochado, como se estivesse me perseguindo. Corri para a parte de trás do posto, esperando que a porta dos fundos estivesse aberta para eu entrar e ligar para a polícia, mas infelizmente estava trancada. Eu mesmo tinha trancado com cadeado algumas horas antes. Ao voltar para a frente do posto, me deparei com o corpo sem vida de um homem, completamente nu. Fiquei em choque, soltando um grito que parecia ecoar pela estrada vazia. Olhei ao redor, procurando o homem, mas ele havia sumido. Caminhei em silêncio até a frente da loja para verificar se ele ainda estava lá, mas o local estava deserto. Reuni coragem e corri para a porta. Entrei o mais rápido que pude, certificando-me de que ele não estava lá dentro. Felizmente não havia sinal dele. Tranquei a porta principal com a chave e corri para o telefone, mas descobri que ele tinha cortado os cabos. Fiquei sem saber o que fazer. Agora, a única coisa que restava era esperar que alguém passasse para me ajudar. Eu olhei pela enorme janela da loja e lá estava ele, parado a poucos metros da entrada, me encarando fixamente, com aquele sorriso se alargando cada vez mais. Parecia que ele estava se divertindo em me encurralar, sem me dar qualquer chance de pedir ajuda. Ficamos assim por cerca de 30 minutos. Eu já não suportava mais a tensão, queria sair correndo, mas estava preso ali dentro. Os poucos carros que passavam pela estrada não podiam me ajudar, e eu comecei a me perguntar se sairia vivo daquela situação. Desesperado, peguei uma tesoura da caixa e pensei em correr para fora. Eu sabia que ele acabaria comigo de qualquer forma, então decidi que precisava reagir. Criei coragem, abri a porta e o encarei. Ele continuava com aquele sorriso enorme, seus dentes quase podres, sem tirar os olhos de mim.
Dei um passo para frente testando sua reação. Ele deu 2 passos em minha direção, claramente gostando da situação. No meio daquele terror, eu travei. Sem saber o que fazer, voltei para dentro da loja e travei a porta. Ele chegou bem perto, quase encostado na porta de vidro. Gritei: "O que você quer de mim?" Mas tudo que recebi foi um sorriso assustador. Ele então sacou uma faca enorme e começou a arranhar o vidro da porta, gostando de me torturar mentalmente antes de me atacar. Eu estava no fundo da loja, em pânico, segurando a pequena tesoura, sabendo que não tinha a menor chance contra ele. O homem era muito maior e estava armado. Ele parecia um psicopata experiente, alguém que já tinha tirado vidas antes. Então, vi um carro parar nas bombas de gasolina. Um homem saiu do veículo para abastecer. Tentei avisá-lo, gritei o mais alto que pude para que ele fugisse. Mas quando ele olhou para mim, já era tarde demais. Quando o homem tentou correr, o sujeito o alcançou. E não preciso nem dizer o que ele fez com aquela faca. Fiquei paralisado de choque ao presenciar tudo aquilo. Eu não conseguia me mover, só vi o homem arrastar o corpo para a parte de trás da loja. Sei que deveria ter fugido naquele momento, mas meu corpo não respondia. Estava completamente petrificado, e as lágrimas desciam pelo meu rosto enquanto eu apenas assistia. Depois o sujeito voltou, estacionou o carro da vítima ao lado do meu e furou os pneus também. Ele então se colocou em frente à loja, me observando de novo, com aquele sorriso que ficava cada vez mais macabro. Seus olhos eram vazios, cheios de maldade, sem um pingo de humanidade. Finalmente, meu corpo começou a reagir. Eu sabia que, se não fizesse algo, acabaria como as outras vítimas. Tomei a decisão de correr pela porta dos fundos, sabendo que ele me seguiria. Peguei as tesouras e, sem hesitar, corri o mais rápido possível. Abri a porta e corri em direção à mata, ouvindo os passos pesados dele atrás de mim. A adrenalina corria pelo meu corpo, o terror me dominava. Ele me caçava como um predador persegue sua presa. Corri até alcançar a estrada, com ele a poucos passos de mim, quando vi luzes no horizonte. Eram as sirenes de uma viatura policial. De repente, os passos atrás de mim cessaram. Quando olhei para trás, ele tinha desaparecido na mata. Continuei correndo e acenei para a viatura. Quando finalmente me viram, parei. Contei tudo o que pude, mesmo com meu inglês limitado. Eles me colocaram na viatura e me levaram de volta à estação de serviço. Eu ainda estava em choque e com muito medo. Não queria sair do carro enquanto eles investigavam, mas não encontraram o homem. Apenas os corpos que ele havia deixado atrás da estação de serviço. Logo pediram reforços, e em pouco tempo o local estava cheio de viaturas e ambulâncias. Fui levado para prestar depoimento e me mostraram uma foto, perguntando se o homem na imagem era o responsável por tudo. Eu confirmei. Disseram que ele era um prisioneiro que havia escapado de um manicômio nas redondezas e que estavam o procurando por aquela área. Afirmaram que ele era extremamente perigoso, um psicopata sem empatia, que gostava de caçar suas vítimas. Foi nesse momento que as lágrimas começaram a cair, pois eu finalmente compreendi o quanto estive perto da morte. Se não fosse aquela viatura, eu não estaria mais vivo. Voltei para casa com um trauma profundo. 2 dias depois, soube que ele havia sido capturado e levado para uma prisão de segurança máxima. Apesar disso, continuei tendo pesadelos com ele todas as noites. Eu o via, parado do lado de fora da minha casa, me observando. Anos de terapia me ajudaram a lidar com a situação, mas aquela experiência me marcou para sempre. Nunca poderei esquecer. Sei que minha história não envolve fantasmas, mas acreditem, os vivos podem ser muito mais perigosos do que os mortos. Espero que tenha gostado desse relato. Sinta-se à vontade para compartilhar aqui nos comentários sua opinião ou pensamento a respeito dele. Bem, vamos seguir com o próximo. Cerca de 1 ano atrás, enquanto eu ainda trabalhava como caixa em um posto de gasolina na Califórnia, passei por uma experiência que, por vários motivos, considero como algo paranormal. Foi, sem dúvida, uma vivência impressionante e, para mim, a primeira desse tipo. Meus turnos eram sempre noturnos. Embora fosse mais calmo à noite,
Sempre apareciam alguns clientes, já que o posto ficava dentro da cidade. Recordo que naquela tarde eu estava me preparando para o trabalho. Faltavam ainda 2 horas para o início do meu turno, mas eu sempre saía mais cedo, pois o transporte público podia ter atrasos. Foi nesse momento que recebi uma ligação do meu gerente, avisando que a unidade estaria fechada naquela noite. O motivo? Havia acabado de acontecer um homicídio ali mesmo. Um empresário muito influente na cidade foi morto a tiros enquanto abastecia seu carro. Alguém claramente o tinha como alvo. Com a área isolada para a investigação policial, o posto permaneceria fechado. A notícia se espalhou rapidamente pela mídia local e estadual, já que o empresário era bastante conhecido e sua foto estava estampada em todos os jornais. Assim a noite passou. No dia seguinte, meu chefe ligou novamente, dizendo que tudo voltaria ao normal e que eu deveria ir trabalhar no horário de sempre. Às 9 da noite, cheguei ao posto e encontrei minha colega de turno. Conversamos sobre o ocorrido e ela me disse que só soube do que aconteceu pela ligação do chefe, já que ela não acompanhava o noticiário e sequer sabia quem era o empresário morto. Ela estava visivelmente assustada, preocupada que algo semelhante pudesse ocorrer durante nosso turno. Naquela noite, estávamos de plantão, mas o movimento estava menor do que o normal. Provavelmente as pessoas ainda tinham receio de voltar àquela estação de serviço por causa do que havia ocorrido. Aproveitei o momento mais calmo para ir aos fundos e ligar para minha esposa, avisando que estava tudo bem. Ela tinha ficado bastante preocupada após o incidente, então me pediu para dar notícias, mesmo que fosse tarde e a acordasse. Fiz a ligação rapidamente. Acho que não durou mais do que 4 minutos. Quando voltei para o caixa, percebi que minha colega estava olhando para fora, como se procurasse por alguém. O posto estava vazio, então perguntei o que tinha acontecido. Ela contou que um homem estranho havia entrado na loja, usando apenas um sapato e uma camisa cheia de buracos. Ele não disse nada, apenas caminhou até o fundo de um corredor e ficou lá, observando-a em silêncio por um bom tempo, até sair de repente. Assustada, ela foi até a porta tentar ver para onde ele tinha ido, mas não conseguiu encontrá-lo. Tentei acalmá-la, prometendo que não a deixaria mais sozinha, mas ela insistiu que o homem não parecia ser um indigente. Pelo contrário, estava bem vestido, mas tinha a aparência de alguém que havia sofrido um acidente. De repente me veio à mente a imagem do empresário que havia sido morto no dia anterior. Peguei meu celular e procurei a notícia. Quando mostrei a foto do homem para minha colega e perguntei se era ele quem tinha entrado na loja, ela ficou paralisada. Acima da foto, a manchete do crime, e ela logo confirmou que era ele. Sinceramente, eu não teria acreditado se não tivesse visto o pavor estampado no rosto dela ao olhar para a foto. Ela ficou visivelmente abalada, pálida, cobrindo a boca em choque. E o mais estranho é que ela não sabia quem era o homem ou como ele parecia, já que não tinha visto as notícias. Nós não tínhamos acesso às câmeras de segurança, apenas o gerente, então não pudemos confirmar se o homem aparecia nos vídeos. Mesmo assim, minha colega passou o restante da noite tremendo, sentindo calafrios. Acreditei nela por conta da intensidade do seu medo. Pouco depois, ela pediu para trocar de turno, querendo trabalhar durante o dia ou ser transferida para outra unidade. Alguns dias depois, acabou pedindo demissão e eu nunca mais a vi. Eu não presenciei a cena, mas vendo a reação da minha colega, posso garantir que ela estava dizendo a verdade. Pensando bem, isso nem parece tão absurdo. Às vezes, quando alguém morre de forma tão brutal, sua alma fica presa no lugar da morte até perceber que já não pertence mais a este mundo. E assim, termino minha história. Boa noite. Se estiver gostando dos relatos, considere se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Bem, vamos para o próximo relato. Isso aconteceu comigo quando fiz uma viagem aos Estados Unidos com minha família. Nosso destino era o parque da Disney e estávamos a caminho em nossa caminhonete. Já havia anoitecido quando percebi que o combustível estava acabando, então decidi parar no primeiro posto que encontrei na estrada.
O funcionamento lá é bem diferente do que estamos acostumados no México. Você mesmo precisa colocar a gasolina no carro, mas antes disso é preciso entrar na loja para realizar o pagamento. Foi exatamente o que eu fiz. A loja estava estranhamente vazia. Perguntei em voz alta se havia alguém para me atender, e de repente, quando me virei, uma garota apareceu no caixa. Não sei de onde ela saiu, pois ao entrar não a vi, e também não ouvi nenhum som de passos. Paguei pela gasolina que ia colocar, e o tempo todo ela mantinha um sorriso no rosto. A garota parecia muito simpática, mas também havia algo de enigmático nela. Ela não disse uma única palavra, só registrou o valor, e eu agradeci antes de sair da loja para abastecer. Porém, ao tentar, percebi que a bomba de gasolina não havia sido liberada. Achei estranho, então voltei à loja para resolver o problema, mas a loja estava vazia de novo. Nesse instante, um rapaz saiu do banheiro pedindo desculpas, dizendo que não tinha ouvido ninguém entrar. Ele perguntou se eu estava esperando há muito tempo. Respondi que não se preocupasse, pois sua colega já havia me atendido e eu já tinha pagado pela gasolina. Expliquei que a garota havia esquecido de liberar a bomba de combustível e por isso eu tinha voltado. O jovem ficou pálido ao ouvir isso. Ele me olhou incrédulo e perguntou: "Que garota? Eu sou o único funcionário de plantão agora. Não tem mais ninguém aqui." Eu ri, meio sem jeito, achando que ele estava brincando, mas logo percebi pela sua expressão que ele falava sério. Na verdade, ele parecia até mais assustado e confuso do que eu. Insisti: "Te garanto que uma mulher por volta dos 25 anos me atendeu." Mostrei o recibo do pagamento. O rapaz fez uma cara como se já soubesse o que estava acontecendo e disse: "Desculpe, senhora, estou tão chocado quanto você. É que comecei aqui há apenas uma semana, mas meus colegas me avisaram sobre isso. Há alguns anos, uma funcionária foi atropelada quando saía do trabalho. Disseram que, às vezes, ela ainda aparece para os clientes e funcionários. Eu nunca acreditei, mas agora, depois do que você contou, não dá para duvidar." Ele ficou claramente abalado enquanto me contava essa história, e eu não soube o que dizer. A única coisa que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Ele liberou a bomba de combustível e eu agradeci, indo embora em seguida. Abasteci a caminhonete e seguimos viagem. Quando contei tudo para minha esposa, aproveitando que nossos filhos estavam dormindo, ela também ficou incrédula. Estava tão perplexa quanto eu. No fim das contas, essa foi uma experiência assustadora que eu continuo compartilhando, porque foi a primeira e única vez que vi um fantasma. Meu nome é Alberto, e quando eu era mais jovem trabalhei como caixa em um posto de gasolina. Eu cuidava da loja de conveniência que ficava aberta 24 horas. Meu turno era sempre o noturno, já que, para falar a verdade, eu sempre fui uma pessoa mais ativa à noite. Esse posto ficava na entrada de um vilarejo pequeno, a cerca de 40 minutos da cidade onde eu morava. Com o tempo, muitos moradores do vilarejo se tornaram meus amigos e eu os considerava bastante, pois já trabalhava ali havia alguns meses e o pessoal da região era muito acolhedor. Numa dessas noites, cheguei ao trabalho como de costume, por volta das 10 da noite, e estava tudo muito calmo. Eu estava organizando as latas de refrigerante nos refrigeradores que tinham chegado naquele dia, quando de repente ouvi passos no quarto dos fundos, onde ficava o depósito. Parei por um momento, tentando escutar com mais atenção para ver se tinha ouvido direito ou se era só coisa da minha cabeça, mas logo os passos se repetiram, dessa vez mais audíveis. Decidi ir até lá. Caminhei pelo corredor até o fim, abri a porta do depósito, acendi a luz e conferi o lugar, mas não havia ninguém. Voltei a organizar as latas, mas em seguida ouvi de novo os passos, dessa vez acompanhados de risadas de crianças. Levantei depressa e corri de volta ao depósito, mas o espaço continuava vazio. Voltei ao meu trabalho, mas, honestamente, eu já estava começando a ficar inquieto, porque eu tinha certeza do que estava ouvindo. Ainda assim, tentei manter a calma e continuar. Foi quando ouvi um barulho alto, como se alguém tivesse dado um soco na porta do depósito com muita força.
Aquilo foi a gota d'água para mim. Levantei, olhei para o corredor e gritei: "Quem está aí? Vou chamar a polícia." Mas não houve nenhuma resposta. Naquele momento pensei que poderia ser alguém do lado de fora do depósito, lá atrás, tentando pregar uma peça, apesar de os sons parecerem vir de dentro. Não queria deixar minha imaginação tomar conta. Quando percebi que ninguém respondia, ouvi de novo aquelas risadas de crianças, como se estivessem me zombando, vindas do quarto dos fundos. Nesse ponto, eu já não tinha mais dúvidas do que estava acontecendo. Foi então que uma senhora do vilarejo entrou na loja. A gente se conhecia, sempre conversávamos. Ela me viu parado no corredor, sem me mexer, e perguntou o que estava acontecendo. Me virei e disse: "Boa noite, Dona Maria. Coisas muito estranhas estão acontecendo." Contei o que havia acabado de acontecer e ela respondeu: "Eu sei, coisas estranhas sempre acontecem por aqui. Esse lugar carrega uma história muito sombria." Curioso, perguntei do que ela estava falando e então ela começou a contar. Cerca de 10 anos antes, algo terrível havia ocorrido ali. O posto de gasolina ficava, na verdade, no lugar de uma antiga casa. Era uma mansão onde vivia um ex-governador do vilarejo com sua esposa e seus 2 filhos, gêmeos de 7 anos, um menino e uma menina. A esposa do governador tinha sido diagnosticada com esquizofrenia. Por meses, ela passou por tratamentos, recebendo medicamentos e consultas com um psiquiatra da cidade, mas continuava morando com a família. Nunca pensaram em interná-la. Até que numa noite, enquanto o governador estava fora, viajando a trabalho, ela, num surto causado pela doença, tirou a vida dos 2 filhos. Quando o marido voltou, encontrou a cena trágica. Ela foi enviada a um hospital psiquiátrico, já que por causa de sua condição, não poderia ser presa. Durante muitos anos, a casa ficou abandonada, já que ninguém queria morar ali, apesar de ser uma construção grande e bonita. Com o tempo, um empresário comprou a propriedade, derrubou a casa e construiu a loja que existe hoje. A senhora comentou que eu não era o único a ouvir coisas estranhas naquele lugar. Outros funcionários que trabalharam ali, especialmente no turno da noite, também relataram acontecimentos fora do comum. Ela disse que, quando começamos a nos conhecer, evitou me contar essas histórias para não me assustar ou me deixar impressionado. Mas já sabia que mais cedo ou mais tarde eu também vivenciaria algo esquisito naquele lugar. A senhora me aconselhou a sempre carregar um rosário e, quando ouvisse algo estranho, segurá-lo firme e rezar. Além disso, disse que, se algo sério acontecesse, eu podia ir até a casa dela, que ficava ali perto. Depois de suas compras, ela foi embora e eu fiquei pensando em tudo o que tinha me contado. Nunca fui de acreditar em fantasmas ou no sobrenatural e não me assustava facilmente. Mas, como ignorar o que a senhora havia dito, se eu mesmo tinha ouvido aqueles passos e risadas? Resolvi não me deixar levar pelo medo e tentei me manter ocupado para que o tempo passasse mais rápido. Peguei uma vassoura e comecei a limpar a loja. Já era madrugada, passava das 3 da manhã, quando ouvi os passos de novo, vindos do depósito. Logo em seguida, bateram na porta 3 vezes com ainda mais força que antes. Caminhei até o corredor e fiquei olhando para a porta, que, para meu espanto, começou a mexer, como se alguém estivesse tentando abri-la por dentro. Meu instinto era correr, mas eu não queria abrir a porta porque não sabia o que poderia encontrar ali. Pensei comigo mesmo: não posso demonstrar medo, preciso enfrentar isso. Então gritei: "Chega, vão embora daqui." O silêncio tomou conta do lugar por um instante. Tudo parou. No entanto, quando eu estava prestes a me afastar, todas as luzes do estabelecimento se apagaram. Corri para a frente da loja e peguei uma lanterna. Quando tentei sair para verificar os fusíveis, percebi que a porta estava trancada e não conseguia abrir. Tentei usar minhas chaves, mas nada funcionava. A porta estava completamente travada. Naquele momento senti um medo como nunca tinha sentido antes. Voltei para o corredor, apontando a lanterna para ver se havia alguém lá, mas não vi nada. Então, comecei a bater nas janelas na esperança de que alguém me ouvisse, mas era inútil. Não havia ninguém por perto, e àquela hora da madrugada, raramente alguém passava pelo posto. Ao redor,
Só havia terrenos vazios e meu telefone não tinha sinal. Encostei-me de costas contra a porta segurando a lanterna e olhando fixamente para o corredor. Foi quando a porta do depósito começou a se abrir lentamente, com aquele som típico de madeira rangendo. Logo em seguida, ouvi os murmúrios de crianças e risadas ao fundo. Fechei os olhos com força. Não queria ver o que quer que estivesse saindo daquele quarto. Sabia que não aguentaria. Meu coração parecia que ia parar a qualquer momento. Estava suando frio, apertando os olhos e recitando as poucas orações que sabia, quando de repente senti um sopro gelado próximo ao meu ouvido. Nesse instante, soltei a lanterna e corri desesperado pelos corredores da loja, gritando para que me deixassem em paz, apenas querendo fugir daquilo. No fim, acabei me sentando no último corredor, sem forças, resignado a esperar o que quer que fosse me encontrar. Ouvi pequenos passos se aproximando, acompanhados das mesmas risadas macabras. De repente, senti algo tocar minha mão. Era uma mão pequena e muito fria. Ao mesmo tempo, uma outra mão pousou no meu ombro e as risadas ao meu redor ficaram mais intensas. Ainda de olhos fechados, gritei com toda a força que me restava, sabendo que aquelas crianças tinham me encontrado. Pensei, é o fim. Elas me pegaram. Foi então que ouvi batidas na porta de entrada. Como um milagre, as luzes se acenderam e eu abri os olhos. Não havia nada ao meu redor. Levantei-me depressa, ainda com lágrimas nos olhos, e fui até a porta. Lá fora, um caminhoneiro esperava, pronto para abastecer e comprar cigarros. Abri a porta sem dificuldade, como se nada tivesse acontecido. O homem me olhou com uma expressão curiosa e perguntou se eu estava bem. Agradeci muito pela chegada dele e disse que sim, estava bem. Ele, confuso, comentou que só queria comprar cigarros, mas pensou que o posto estivesse fechado já que estava tudo apagado. No entanto, ao ver meu carro estacionado, resolveu bater. Agradeci novamente e fiz a cobrança dos itens que ele queria. Assim que ele foi embora, peguei minhas coisas e fechei a loja. Decidi ir até a casa da senhora do vilarejo, aquela que havia me contado sobre as crianças. Mesmo sendo tarde, bati na porta e pedi desculpas pelo horário, mas precisava contar o que tinha acabado de viver. Expliquei que tinha passado pela pior experiência da minha vida naquele lugar. Ela me acolheu, me deu um abraço e disse que sabia que mais cedo ou mais tarde, algo assim aconteceria. Comentou que a maioria dos funcionários noturnos daquele posto não aguentava por muito tempo e logo renunciava, e que eu, inclusive, fui quem mais durou no trabalho. A senhora acreditava que as almas gostavam de assustar as pessoas, alimentando-se do medo. Isso, segundo ela, era algo que se contava há anos no vilarejo. Esperei o sol nascer e voltei ao posto apenas para entregar minha carta de demissão. Nunca mais retornei àquele lugar e nem sei o que aconteceu com a loja depois disso. Mas seja o que for, tenho certeza de que aquelas almas continuam lá, espantando qualquer um que se atreva a ficar sozinho à noite. Se estiver gostando dos relatos até aqui, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal. Obrigado. Vamos continuar. Olá a todos. Meu nome é Xavier e sou do Peru. Gostaria de contar algo que aconteceu comigo em 2014, enquanto eu viajava de carro para minha terra natal. Na época, eu morava em outra cidade devido ao trabalho. Viajava sempre na minha caminhonete, pois meu orçamento não permitia pagar por voos, e além disso, eu adorava dirigir e curtir a paisagem. Aproveitava para levar algumas coisas para meus filhos, e viajar no meu próprio carro sempre era mais confortável. Já era madrugada e faltava pouco para eu chegar ao meu destino, mas precisava parar para abastecer e também usar o banheiro, pois já estava quase impossível segurar. A primeira estação de serviço que encontrei no caminho parecia ideal. Antes de colocar gasolina, estacionei para ir ao banheiro. Quando cheguei, percebi que não havia outros carros no local. Estava tudo muito silencioso, o que fazia sentido, afinal eram por volta das 4 da manhã. Entrei na loja e perguntei ao atendente onde ficava o banheiro. Ele me disse que era do lado de fora, ao lado da loja, e que só havia um.
mas que naquele momento estava vazio. Corri para o banheiro que ficava ao lado de um morro escuro. Quando tentei abrir a porta, ela estava trancada por dentro. Bati para ver se havia alguém lá dentro e uma voz de homem respondeu: "Não entre." Pedi desculpas e esperei ele sair para que eu pudesse usar o banheiro. O curioso é que não havia nenhum carro estacionado. Fiquei pensando que poderia ser algum funcionário, mas o atendente havia dito que o banheiro estava desocupado. Não tive escolha a não ser esperar. 5 minutos se passaram e a demora estava ficando exagerada. Resolvi bater novamente na porta e perguntei se ele ainda demoraria muito. Já estava tão apertado que, se ele dissesse que sim, eu iria para o mato mesmo. Porém, a resposta foi a mesma de antes: "Não entre", com o mesmo tom de voz que achei tão estranho. Nesse momento, vi o atendente sair da loja e perguntar se estava tudo certo. Caminhei até ele e expliquei a situação. Ele ficou visivelmente surpreso e, enquanto nos aproximávamos do banheiro, comentou: "Só eu estou trabalhando neste turno. Não vi mais ninguém além de você na última hora." O atendente bateu na porta do banheiro e perguntou se havia alguém lá dentro. Para nossa surpresa, ouvimos novamente aquela voz repetindo: "Não entre." Ele então pediu que a pessoa saísse, dizendo que eu estava esperando há bastante tempo, mas desta vez o silêncio tomou conta. Sem resposta, ele me disse para esperar enquanto buscava a chave do banheiro e voltou rapidamente para a loja. Fiquei ali parado, meio desconfortável, já que estavam prestes a tirar alguém do banheiro por minha causa. Tudo o que eu queria era fazer minhas necessidades, abastecer e seguir viagem. Poucos minutos depois, o rapaz voltou com a chave e anunciou que iria abrir a porta. Mesmo assim, não houve qualquer resposta. Ele destrancou a porta e, para nosso espanto, o banheiro estava completamente vazio. Havia apenas uma pequena janela com grades, impossível de alguém ter saído por ali. E o espaço era tão pequeno que não tinha para onde alguém se esconder. Ficamos os dois ali, perplexos. O atendente passou a mão nos cabelos, olhando ao redor, buscando alguma explicação para o que tinha acabado de acontecer, mas não havia nenhuma. Eu não tive coragem de entrar naquele banheiro depois do que aconteceu. Fiquei apavorado. Era algo que escapava totalmente da minha compreensão. Afinal, nunca havia vivido nada sobrenatural antes. Senti pena do atendente, porque ele me disse que agora estava com medo de ficar ali até o fim do turno. Voltamos para a loja e tentei manter uma conversa para distraí-lo, pois ele estava visivelmente nervoso, e eu, por dentro, também estava. Ele me contou que outros funcionários já haviam mencionado que em 2010, um assassinato aconteceu naquela estação. O corpo de um homem foi encontrado justamente no banheiro, em um estado lamentável, mas ninguém percebeu até o dia seguinte, quando a polícia isolou o local e retirou o corpo. A voz do jovem tremia enquanto ele relatava a história, dizendo que outros funcionários já haviam experimentado fenômenos estranhos durante a noite, mas que ele nunca acreditou nessas histórias, até aquela madrugada. Continuei conversando com ele por cerca de meia hora, até que ele finalmente se acalmou. Com o amanhecer, mais carros começaram a chegar à estação. Agradeci pela ajuda e segui para casa, mas o medo ainda me acompanhava, principalmente depois de ouvir aquela história horrível. Não sei se a voz que ouvi foi do homem que morreu ali, talvez sua alma. Se não foi ele, então sinceramente não faço ideia de quem poderia ter sido. Oi, Dom. Isso que vou contar aconteceu comigo enquanto eu trabalhava como atendente em um posto de gasolina na estrada, a cerca de 1 hora da cidade onde moro. Pode parecer clichê, mas sim, eu fazia o turno da noite. Era bem mais tranquilo e o salário era melhor do que no período diurno. Desde jovem, sempre fui uma pessoa corajosa, e naquela época não tinha medo de nada. Gostava da escuridão, da calmaria e da paz de estar sozinho, distante da sociedade. Esse trabalho nunca foi um problema para mim, até a noite em que algo inacreditável aconteceu. Eu estava no balcão, depois de atender alguns clientes, arrumando as coisas, quando de repente um senhor entrou. Sem olhar para ele como de costume, cumprimentei com um boa noite. O senhor não respondeu. Ficou ali,
parado em frente ao balcão, e pediu educadamente que eu trocasse algumas notas por moedas, pois precisava fazer uma ligação urgente para a família no telefone público. Foi nesse momento que olhei para ele. Sua expressão era de sofrimento e as roupas estavam sujas. Lembro de ter dito que eu não tinha muitas moedas na caixa e pedi desculpas. Ele não disse mais nada, apenas saiu da loja. Fiquei com tanta pena dele que decidi sair e tentar alcançá-lo para oferecer dinheiro do meu bolso para que ele pudesse fazer sua ligação. Mas quando saí, ele já não estava mais em lugar nenhum. Achei muito estranho, pois ele tinha acabado de sair há apenas alguns segundos. Não conseguia entender como ele tinha desaparecido assim, tão rápido. Voltei para dentro, mas aquilo não saiu da minha cabeça. Passei o resto da noite me perguntando onde ele poderia ter ido tão depressa. No fim, a noite passou e meu turno terminou. Alguns dias depois, cheguei para trabalhar e conversei com uma colega antes dela ir embora, pois seu turno havia acabado. Durante a conversa, mencionei o que me aconteceu naquela noite. De repente, ela me olhou com uma expressão séria e perguntou: "Você também o viu?" Fiquei confuso e perguntei do que ela estava falando. Ela respondeu: "Esse senhor, ele não está vivo. Aqui na região há uma lenda sobre um homem que há muito tempo sofreu um acidente nessa estrada. Dizem que ele sempre aparece pedindo moedas para ligar para sua família, como se estivesse tentando se despedir." Eu ri, dizendo que não acreditava nessas coisas, mas a expressão dela me fez pensar 2 vezes. Ela continuou me contando que outros trabalhadores que já passaram por ali também haviam visto o senhor. Ele sempre aparecia com a mesma pergunta: se alguém tinha moedas para o telefone público. Sua aparência era perturbadora o suficiente para que ninguém o ajudasse. Após ouvir isso, fiquei curioso e decidi investigar. Procurei informações sobre acidentes na estrada e, depois de algum tempo, encontrei uma foto daquele homem. Era ele, sem sombra de dúvidas. Descobri que ele havia morrido 3 anos antes em um acidente na estrada, a cerca de 1 hora do posto de gasolina. Ele era caminhoneiro e, numa noite, enquanto dirigia, perdeu o controle do caminhão e morreu após dormir ao volante. Ainda hoje, é difícil acreditar que eu o vi como uma pessoa de verdade, como qualquer outra. Sempre nos dizem que fantasmas são formas pálidas e assustadoras, mas não ele. Ele parecia tão real, tão presente, que poderia facilmente se misturar entre qualquer um de nós. E isso me faz refletir. Quantas vezes já estivemos ao lado de alguém que já se foi, mas não percebemos, simplesmente porque eles pareciam tão humanos quanto qualquer outra pessoa? Olá pessoal, meu nome é Pablo e quero compartilhar com vocês uma experiência paranormal que vivi. Sinto que é algo que precisa ser contado, dado o impacto desse acontecimento. Quero deixar claro que faço isso com todo o respeito às vítimas envolvidas. Tudo aconteceu nos Estados Unidos, onde moro há mais de 20 anos, embora eu seja da Venezuela. Na época, um amigo me indicou para uma vaga em uma empresa que pagava muito bem, mas ficava a 5 horas de onde eu morava. Mesmo assim, decidi viajar à noite para chegar cedo à entrevista. Saí do meu apartamento por volta das 2 da manhã, com o carro cheio de música e aproveitando o silêncio da estrada que sempre me trazia paz. No meio do trajeto, senti a necessidade de ir ao banheiro. Então, parei na primeira estação de serviço que encontrei. Assim que entrei, notei 2 homens agindo de forma estranha. Um estava atrás do balcão com o uniforme do posto e o outro do lado de fora tinha uma mochila grande sobre o balcão. Perguntei sobre o banheiro e o rapaz de uniforme me indicou que ficava nos fundos. Tentei ignorar a sensação de que algo estava errado e fui rápido. Sabe aquela sensação de que você precisa sair de um lugar o mais rápido possível? Foi exatamente o que eu senti. Fiz o que precisava e saí sem sequer olhar para os homens novamente. Mas era como se os olhares deles me perseguissem até eu entrar no carro. Liguei o motor e estava pronto para sair quando uma garota, também usando o uniforme do posto, apareceu do nada e me pediu com urgência que chamasse a emergência. Eu não consegui vê-la direito, pois estava chovendo e escuro,
e a adrenalina de não saber o que estava acontecendo tomou conta de mim. Peguei o telefone e liguei para o 911. Eu queria perguntar mais à garota, entender o que estava acontecendo, mas quando olhei novamente pela janela, ela não estava mais lá. Olhei ao redor, tentei encontrar algum sinal de para onde ela poderia ter ido, mas não havia rastro dela. Mesmo assim, expliquei tudo à operadora do 911 e saí dali. Na manhã seguinte, a notícia sobre o que tinha acontecido naquela estação estava em todos os noticiários. O rapaz que eu vi no caixa era funcionário do posto, mas havia se aliado a um amigo para cometer um assalto. A colega de turno deles percebeu o que estava acontecendo e, ao tentar intervir, foi morta de forma brutal. Eles esconderam o corpo no depósito dos fundos, onde a polícia o encontrou algumas horas depois. A jovem que me pediu ajuda era a mesma que foi assassinada. Reconheci imediatamente seu cabelo ruivo, que foi a primeira coisa que notei quando ela apareceu para mim. O mais espantoso foi que, de acordo com a autópsia, ela já estava morta desde as 3 da manhã. E eu passei por aquela estação por volta das 4. Não consegui entender como ela apareceu para mim. Fui chamado para depor, e mesmo sem saber como explicar a presença da garota, as câmeras de segurança do local ajudaram a esclarecer minha história, e saí sem complicações. Aceitar que aquela jovem já estava morta quando me pediu ajuda foi algo que demorou para eu processar. A gente cresce sem acreditar nesse tipo de coisa até que acontece com a gente. Espero que no fim ela tenha encontrado a paz, pois felizmente justiça foi feita. Alguns anos atrás, durante uma viagem de trabalho, meus colegas e eu vivemos uma situação muito incomum. Até hoje, não conseguimos uma explicação plausível, e nossos familiares e amigos continuam céticos. Estávamos em uma jornada curta para uma cidade desconhecida para nós, já que éramos estrangeiros naquele país. O destino ficava a apenas 2 horas de distância, e decidimos aproveitar a noite após finalizarmos nossas obrigações. Em determinado momento, percebemos que precisávamos parar em um posto para comprar algo para comer e utilizar o banheiro, mas ainda não havíamos encontrado nenhum. Alguns minutos depois, avistamos um posto à distância. Reduzi a velocidade, estacionei e apenas eu e um dos colegas saímos do carro, enquanto os outros 2 preferiram esperar e nos pediram que trouxéssemos algo para eles. Quando entramos, o local parecia quase abandonado. As prateleiras tinham pouquíssimos produtos e tudo estava coberto de poeira, criando uma atmosfera bastante estranha. Logo, uma senhora de cerca de 60 anos apareceu atrás do balcão, nos observando atentamente e sorrindo, como se estivesse esperando que pagássemos. As opções eram limitadas, então escolhi um pacote de amendoins, enquanto meu colega pegou um grande saco de salgadinhos para todos. Perguntei se ele queria ir ao banheiro, mas ele recusou, dizendo que a atitude da senhora o deixara desconfortável, pois ela não parava de nos encarar e sorrir de forma esquisita. Ele sugeriu que pagássemos logo e fossemos embora. Eu também decidi não usar o banheiro e nos dirigimos ao caixa. A senhora foi muito educada ao nos atender, mas continuou nos olhando o tempo todo. Voltamos para o carro e, enquanto dirigíamos, contamos aos nossos colegas o que vimos no posto e como a mulher teve um comportamento estranho. Enquanto isso, comentávamos sobre os lanches que compramos. Porém, ao experimentarmos, percebemos que o sabor estava horrível. Quando olhamos a validade, descobrimos que os produtos tinham vencido em 1985 e estávamos em 2018. Apesar de acharmos aquilo bem esquisito, preferimos não tocar mais no assunto. Agora vem a parte mais perturbadora. 2 dias depois, no caminho de volta, um dos colegas que ficou no carro naquela noite me pediu para parar no posto novamente. Ele ficou intrigado com nossa história e queria ver a mulher estranha por si mesmo. Como já havíamos salvo a localização no GPS e o trajeto era simples, sem curvas ou bifurcações, sabíamos que passaríamos pelo posto outra vez. De qualquer forma, liguei o mapa para monitorar nossa proximidade. Quando estávamos perto do local, não havia nenhum sinal de luz ou de que o posto estivesse ali.
Um dos amigos sugeriu que poderia estar fechado e, por isso, as luzes apagadas. Contudo, ao chegarmos no ponto exato marcado no GPS e onde recordávamos ter visto o posto, não havia absolutamente nada. Nenhuma construção, só mato e escuridão ao redor. Ainda assim, tínhamos certeza de que era o lugar certo, já que uma grande árvore marcava o local. A única naquela área, a mesma que ficava em frente ao posto quando o vimos pela primeira vez. Não restava dúvida de que estávamos no mesmo lugar, mas era como se nada tivesse existido ali. Não havia mais estacionamento, nem qualquer sinal de construção. Tudo estava tomado pelo mato, como se nunca tivesse havido nada no local. Ficamos completamente perplexos, sem conseguir pensar em uma explicação lógica. Um dos amigos sugeriu que continuássemos dirigindo, talvez o posto estivesse mais adiante, embora todos soubéssemos que isso não fazia sentido. Sem muitas opções, seguimos em frente, atentos para ver se o posto aparecia novamente. Durante o restante do caminho não avistamos nada. Não havia mais postos de gasolina até chegarmos à cidade. No final, acabamos rindo da situação, porque não encontrávamos uma resposta racional para o ocorrido. Quando contamos a história para um colega de trabalho, ele brincou dizendo que talvez tivéssemos atravessado para outra realidade, algo que pode acontecer em estradas desertas e escuras. Mas, sinceramente, até hoje não faço ideia do que aconteceu naquele dia. Boa noite, Dom. Me chamo Pedro e trabalhei em um posto de gasolina nos arredores da minha cidade. Meu turno era sempre à noite, já que durante o dia eu frequentava a universidade. O posto ficava longe de qualquer coisa, apenas cercado por mato sem construções próximas. Era um lugar tranquilo, e à noite quase não apareciam clientes, talvez 5 durante toda a madrugada. Eu gostava do trabalho, pois me dava tempo para focar nas atividades da faculdade sem interrupções. E, para falar a verdade, nunca tive receio de ficar sozinho. No entanto, em uma noite, isso mudou completamente. Por volta das 2 da manhã, eu estava usando fones de ouvido e finalizando alguns estudos, quando uma senhora entrou. Ela estava muito bem vestida, com roupas elegantes, e foi direto para o fundo do corredor. Pelo espelho de segurança, vi que ela parou e ficou apenas olhando para o lado de fora, sem fazer nada. Achei estranho, mas tirei os fones, esperando que ela viesse até o caixa. No entanto, ela ficou parada por vários minutos. A cena era esquisita. Decidi perguntar se ela precisava de alguma coisa, mas não obtive resposta. Naquele momento, percebi que havia algo errado. Saí de trás do balcão e fui até onde ela estava. A senhora continuava no mesmo lugar, olhando para fora. O que realmente me chamou a atenção foi que ela estava descalça, com os pés sujos e feridos, contrastando com suas roupas tão cuidadas. Perguntei novamente se ela precisava de ajuda, mas, mais uma vez, não houve resposta. Me afastei e olhei para fora, tentando ver se havia mais alguém com ela, mas o cenário estava vazio. Não havia carros, nem pessoas, só o silêncio e o deserto ao redor. Comecei a pensar como aquela mulher poderia ter chegado até ali a pé, pois era algo impossível. O posto ficava a 30 minutos de carro da cidade mais próxima. A situação começou a me incomodar, então perguntei se alguém a tinha deixado ali. Mas mais uma vez, ela não respondeu. Fiquei cada vez mais nervoso, sem saber como lidar com aquilo. A única coisa que me ocorreu foi dizer que, se ela não fosse comprar nada, precisaria sair. Foi então que ela finalmente me olhou, com os olhos cheios de medo, e murmurou: "Ele está vindo por mim." Perguntei quem estava vindo e se eu deveria chamar a polícia, mas ela continuou em silêncio, começando a chorar, olhando para fora com uma expressão de pavor indescritível. Imediatamente, tranquei a porta e liguei para a emergência relatando o que estava acontecendo. A atendente disse que uma viatura seria enviada, mas levaria pelo menos 20 minutos, já que o posto era muito afastado. Desliguei o telefone e tentei acalmá-la, explicando que a polícia estava a caminho. Enquanto isso, fiquei de olho nas portas e nas câmeras externas, imaginando que alguém estivesse atrás dela.
Confesso que minha mente foi longe, pensando nas possibilidades. Peguei um bastão de beisebol que sempre mantinha por perto para emergências, pois trabalhar em um lugar tão isolado pode ser arriscado, de assaltos a lidar com pessoas embriagadas. Decidi sair e checar o exterior, mas tudo estava calmo. O silêncio da madrugada reinava, sem ninguém por perto. Quando voltei para dentro, percebi que a mulher não estava mais lá. Procurei por ela no depósito, no banheiro, em todos os cantos, mas não havia sinal dela. Era impossível que ela tivesse saído sem que eu visse, já que me afastei por poucos segundos. Decidi revisar as câmeras de segurança. O que vi me deixou em choque. Havia uma figura coberta por uma capa preta, sem rosto ou corpo visível, parada diante da janela, no mesmo local em que a mulher estava antes. A figura observava o interior da loja, e o mais assustador é que ela estava ali desde o momento em que a mulher entrou e permaneceu até o momento em que saí para verificar o lado de fora. Eu passei ao lado dessa figura e não a vi. Quando fui para os fundos da loja, a sombra se afastou e desapareceu na escuridão. Guardei o vídeo para mostrá-lo à polícia, porque era algo que dificilmente fariam questão de acreditar sem provas. Logo depois, uma viatura chegou, o que me surpreendeu, pois haviam dito que levaria cerca de 20 minutos, mas não tinham se passado nem 5. Os policiais entraram e perguntaram o que havia acontecido, mencionando que receberam um chamado. Quando questionei a rapidez, eles explicaram que estavam por perto, pois a 2 quilômetros dali tinha ocorrido um grave acidente, onde uma mulher havia falecido. No momento, aquilo não me chamou tanto a atenção, então relatei o que tinha acontecido mostrando a gravação. Os policiais disseram que verificariam a área em torno da loja, mas que não podiam fazer muito, já que a mulher não estava mais lá e nenhum crime havia ocorrido. Eles deram uma olhada, mas não encontraram nada. Antes de saírem, me recomendaram trancar as portas e ligar novamente para a emergência se algo mais acontecesse. A partir dali, a noite seguiu de forma tranquila até o fim do meu turno. Quando cheguei em casa, tomei um banho e me deitei para descansar um pouco antes de ir para a faculdade. Ao pegar o celular para conferir as notícias, me deparei com a reportagem sobre o acidente daquela noite. Uma colisão fatal entre um carro e um caminhão. A mulher no carro não resistiu e faleceu pouco depois do acidente. Os paramédicos não conseguiram salvá-la. Ao ver a foto da vítima, um calafrio percorreu meu corpo. Era a mesma mulher que esteve na loja naquela noite. Ela havia aparecido lá poucos minutos depois do acidente. Não consegui parar de pensar na figura que vi pelas câmeras do lado de fora da loja. Era a morte, que vinha para buscá-la, e ela estava tentando fugir, lutando para sobreviver. Infelizmente, não conseguiu escapar. O que vivi naquela noite é real e até hoje me atormenta em meus sonhos. Olá a todos. Me chamo André e costumava trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina, pois precisava de um segundo emprego para complementar a renda. Fiquei nesse trabalho por alguns meses, e por volta do 2º ou 3º mês, um sujeito começou a aparecer com frequência, sempre bem tarde, por volta das 2 da manhã. Ele era alto, cerca de 1,85 m de altura, com o cabelo longo e desarrumado. Toda vez que entrava, ele comprava uma cerveja grande e ia embora. Certa noite, ele me perguntou meu nome. Eu respondi, e ele começou a repetir: André, eu gosto disso, enquanto ria sozinho. Ele abriu a cerveja ali mesmo e saiu da loja falando consigo. Estava visivelmente bêbado. Fiquei curioso naquela noite, então comecei a observar se ele sempre dirigia após beber. Notei que ele desaparecia rapidamente de vista depois de sair da área do posto, o que fazia sentido, já que ele nunca abastecia, só comprava álcool. Depois disso, ele passou a vir quase todas as noites. Algumas vezes, estava mais embriagado que em outras. Em algumas ocasiões, ele apenas se encostava em uma prateleira sem falar nada. Sempre que entrava, me cumprimentava com um "Oi, André". Numa noite, ele estava encostado em uma prateleira, bebendo a cerveja que havia acabado de comprar, sem dizer uma palavra, apenas olhando fixamente para a parede. Resolvi perguntar o nome dele. Ele me olhou,
Fez uma pausa de uns 5 segundos e respondeu: Fred. Sempre achei que Fred é aquele nome clássico que as pessoas inventam quando estão mentindo. Perguntei: Então, Fred, onde você trabalha? Ele deu uma risada tão alta que me assustou. Disse que não trabalhava, que o governo tinha acabado com a vida dele. Percebi que estava bêbado novamente. Ele me encarou com uma expressão de raiva, mas logo disse: Eu gosto de você, André. Parece que você sabe o que faz. Não entendi bem o que ele quis dizer, e logo em seguida ele saiu da loja. Depois disso, não o vi por um bom tempo. Acho que passou mais de uma semana, o que era incomum, já que ele aparecia quase toda noite. Fred sempre me deixava um pouco desconfortável, mesmo sem ele fazer nada diretamente. Era claro que algo em sua vida não estava certo, além do fato de ele estar sempre bêbado. Em uma noite de tempestade, com pouquíssimos clientes por causa da chuva, ouvi o som da porta se abrindo. Antes de olhar, já imaginei que fosse Fred, e fiquei surpreso ao ver que era mesmo ele, mas em um estado muito mais perturbador. Estava completamente molhado, sem casaco ou guarda-chuva, usando apenas uma camiseta escura e jeans. O cabelo encharcado pingava e ele ficou ali, parado perto da porta, olhando fixamente para a parede. Ele parecia furioso, mas ao mesmo tempo parecia que sua mente estava longe, presa em algum lugar que não era aquele. A imagem dele ali, totalmente molhado e sem expressão, me causou um pavor que eu não consigo explicar. Perguntei: Fred, você está bem? Ele não se mexeu, nem virou o rosto. Ficou parado e disse: Eu fiz algo muito ruim. Na hora, perguntei o que ele tinha feito e ele me olhou dizendo: Preciso de um lugar para me esconder. Depois disso, passou por mim, indo em direção ao corredor dos banheiros. Sumiu por trás da parede e ouvi uma das portas se abrindo e fechando. Foi aí que comecei a me sentir extremamente desconfortável com o Fred. Eu nunca gostava de quando ele estava por ali, mas naquela noite havia algo ainda mais perturbador. Ele parecia um zumbi e suas palavras, fiz algo muito ruim, ecoavam de maneira assustadora na minha cabeça. O tempo passou e Fred não saiu do banheiro. Imaginei que estivesse bêbado, talvez tivesse desmaiado ou estivesse passando mal. De qualquer forma, não queria me envolver. A próxima coisa que me lembro é que as luzes do posto apagaram e a loja ficou mergulhada na escuridão total. Eu estava sozinho em um posto de gasolina sem luz, em plena tempestade, com um homem bêbado e possivelmente fora de controle. Peguei a lanterna do balcão e comecei a caminhar até o fundo da loja, onde ficava o painel elétrico. A porta dos fundos era no mesmo corredor dos banheiros. Quando passei por eles, percebi que as duas portas estavam entreabertas e Fred não estava em nenhum dos dois. Caminhei pela porta dos fundos, pronto para ir até o painel, mas parei assim que ouvi um som fraco de gotejamento e o rangido de sapatos molhados. Meu coração disparou. Chamei Fred com a voz baixa e trêmula. O som dos sapatos veio da minha esquerda e quando apontei a lanterna naquela direção, lá estava ele, com os olhos arregalados, lançando-se sobre mim enquanto gritava: Eu vou te matar. Empurrei-o com força enquanto ele arranhava minhas costas. Corri para a parte da frente da loja, mas ele não me seguiu. Peguei minha jaqueta e corri direto para o carro, ligando para o 911 assim que entrei. Fiquei na linha com a operadora até que 2 policiais chegaram e entraram comigo na loja. Fred ainda estava escondido na sala dos fundos, agachado como um animal acuado. Seus olhos estavam dilatados, e foi nesse momento que percebi que ele estava sob o efeito de drogas. Os policiais o levaram para a delegacia depois que expliquei o que havia acontecido, como ele me atacou, ameaçou me matar e confessou que havia feito algo terrível. Mais de um mês depois, descobri que o verdadeiro nome de Fred era Steve, e que ele tinha espancado a ex-esposa até a morte. Isso provavelmente aconteceu naquela mesma noite em que ele apareceu no posto. Depois desse episódio, decidi que nunca mais trabalharia em turnos da noite em nenhum lugar.